Bom dia, meninos! Estão prontos para mais uma aula aqui no nosso canal? Hoje é continuação da nossa aula de literatura, é a última falando de romantismo, né? Nós já tivemos duas aulas anteriores, uma introdutória, abarcando um contexto geral, desde a Europa até o Brasil, sobre esse movimento literário. Depois, eu dividi para fins didáticos o romantismo no Brasil, prosa e poesia. A poesia, eu falei sobre a primeira, segunda e terceira geração, tinha outro cenário, né? Voltei aqui pro cenário que vocês já conhecem. E hoje a gente vai falar somente dos romances, somente de prosa, tá? E eu quero começar a data de hoje fazendo uma indicação. Eu já indiquei filme Os Miseráveis, musical maravilhoso, hollywoodiano. Já indiquei documentário brasileiro 1827, A Revolução Esquecida, maravilhoso. E hoje eu quero fazer indicação de um canal. Esse canal é de uma pessoa muito querida, apaixonada pela literatura e justifica, né? Porque da identidade eu também gosto muito e o jeito que essa pessoa fala, que essa menina fala dos livros, a paixão, é muito legal. O nome do canal, meninos, vai estar aqui na descrição desse vídeo e ele se chama Ler Antes de Morrer. Tô olhando aqui a indicação, tá? A referência, ó, sobre a menina, sobre o canal, tem lá as informações, tá? O nome do canal é Ler Antes de Morrer, eu acompanho já faz algum tempo. O nome dela é Isabela Lubrano, ela é jornalista, né, formada pela USP e pela Casper Libero. A proposta dela, gente, é resenhar pelo menos 1000 obras. Muitas das que eu mencionarei aqui hoje já estão resenhadas lá no canal dela de uma maneira muito gostosa, tá? É um convite realmente à literatura, e é um convite quase irresistíveis. Então essa é a dica de mídia de hoje para vocês. Sempre, sempre vai haver uma dica para que vocês se distraiam ou que vocês estudem por outros canais e por outras linguagens também. Mais uma coisa, segunda-feira vocês tiveram a primeira aula de língua portuguesa por meio do Centro de Mídias ofertado pelo governo estadual de São Paulo por meio da Secretaria da Educação. A aula ela foi transmitida tanto pelo aplicativo quanto pelo Facebook e YouTube. A descrição da aula do terceiro ano do ensino médio está aqui embaixo também, tá? E eu vou retomar o assunto. Se você teve dúvidas, anotou direitinho, traz para mim para a gente poder conversar. Lá, o assunto inicial foi moderno, a diferença entre moderno e modernidade, poema e poesia, as várias abordagens da literatura e suas interpretações em momentos diferentes. Nós vamos voltar naquele assunto. Anotou suas dúvidas? Eu espero que sim, tá? Venham aqui comigo agora, tá bom? Meninos, prosa. A gente vai começar pelas características gerais. Abram seus arquivos, abram PowerPoint, Word, o arquivo que você achar mais confortável para você e acompanhe aqui comigo. Características. Presta atenção, aluno Tércio. Características você tem que ter aqui, ó, na memória de cada escola literária. Isso vai permitir você conduzir melhor as suas respostas no Enem quando o assunto for literatura. Fique esperto, garoto. Fique esperta, menina. Tá? Características gerais, queridos. Valores culturais e ideológicos. Lembra que eu falei que agora a gente tem essa questão do nacionalismo muito forte no mundo inteiro e que aqui no Brasil a gente vai ter orgulho do lugar que a gente vive e a gente vai querer retratar os costumes, o cotidiano desse lugar, tá? Além disso, o ideológico voltado ao bem e o mal, a liberdade e igualdade, a justiça, esses assuntos, né, esse aspecto mais moral e ético vai permear bastante a literatura desse período aqui. Depois, nós vamos ter a característica dos romances publicados na imprensa, nos folhetins. Meninos, pela primeira vez a gente vai ter autores ganhando dinheiro, mas ganhando muito dinheiro.
acho que foi uma das únicas fases, das únicas escolas literárias brasileiras em que o poeta, em que um autor, em que um escritor conseguiu ganhar dinheiro, né? Artista hoje em dia no país, a não ser que você trabalhe para uma grande mídia, né? Você não é bem remunerado. Nesse período, sim. Meninos, os romances, eles eram acompanhados pela imprensa, pelo jornal, e o público leitor devorava essas histórias, por vezes determinando até a condução, como era algo que se consumia tanto quanto a televisão, né, a programação televisiva hoje. Em alguns momentos, os autores se viam até oprimidos ou obrigados a conduzir a sua história para agradar esse público, para atender as expectativas desse público. Há registro de autores que mudaram o final da obra para agradar leitor. Ah, Game of Thrones, né? Se vocês tivessem esse público leitor, tomavam vergonha na cara e consertavam aquele final, viu? Assim como Lost também. Esse momento faz falta, respeitar o público leitor. A gente não gostou desses finais, não. Idealização do herói, meninos. Quem é o herói aqui nos romances desse período? É o índio. E esse herói, ele vai aparecer como uma figura sempre muito inocente, boa de coração, de espírito e moral elevadas. Vai ser sempre a figura que está ao lado da luz do bem, tá? Depois, meninos, a gente vai ter a elevação da nação brasileira, o bem contra o mal e o amor como redenção. Tudo isso, professora, sim, são características desse período na prosa, tá? A gente vai ter nos romances sempre esse conflito. É o mocinho que luta contra o mau caráter, é a pobre moça que tenta se livrar das garras da sua antagonista, da sua vilã, para ficar com um grande amor. São sempre esses assuntos que vão caracterizar essa literatura, tá? Depois, meninos, eu quero falar para vocês da fórmula de escrita. Tem uma fórmula aí nesse período, uma fórmula comum em todos esses romances, tá? E eu diria que ela é um pouco seguida até hoje, né? Quem acompanha as novelas da Globo sabe que sempre tem mais ou menos a mesma estrutura, bem, o mal, a mocinha, o antagonista, o ápice, não é? E depois o desfecho que a gente sempre espera que as nossas personagens sejam felizes para sempre. Meninos, a fórmula dos romances brasileiros nesse século XIX vai misturar o estilo europeu. Lembra que eu falei que a gente tem uma era da literatura nacional, mas o jeito de escrever, o traço de estilo ainda é europeu? A fórmula ainda é europeia, mas a composição do cenário, o pano de fundo, o cotidiano e a caracterização das personagens, tempo, tudo que é mencionado dentro de uma narrativa vai estar caracterizado trazendo a menção e fazendo menção ao Brasil, tá? Ao cotidiano aqui no Brasil. E mais os valores burgueses. Falei disso também na aula introdutória dos novos valores, do novo conceito de riqueza, a busca de uma nova classe por igualdade e trazendo um novo senso, né, de não opressão, de liberdade, de espaço aí, num espaço que antes era ocupado apenas pela nobreza, não é? Meninos, classificação temática, tá? Os temas, geralmente, eles são históricos, os romances são históricos, fazendo menção ao passado, né, a um passado vivido aqui no país. Urbano, a gente vai ter o retrato das cidades brasileiras, em especial o Rio de Janeiro, tá? Que é a capital imperial, né? O Rio de Janeiro vai servir de centro urbano para muitas histórias desse período. Depois, o indianismo, de novo, né? Lembra sempre de Iracema ou Guarani. Lembrem sempre dessas obras que são marcos,
tá? O índio, ele vai fazer parte aqui como herói medieval, né? Ele vai integrar histórias aqui representando a inocência, a bondade, a pureza do brasileiro, e sempre vai ter o antagonista nessas histórias, o povo português, né? O povo, são as histórias do colonizador que oprime o colonizado, tá? Então o índio, ele é nosso herói medieval, é o lado do bem, da luz, né? De valores elevados aqui. Depois, meninos, o regionalismo. A gente começa no Rio de Janeiro, mas depois de um tempo, a gente tem o retrato de outras cidades brasileiras aparecendo aqui nos romances, tá? Então, a escrita, ela vai ter essa classificação temática. Nós sempre teremos romances históricos, urbanos, indianista e regionalista, tá? Aí nas anotações de vocês tem mais observações, tá bom? Queridos, a estrutura do folhetim. Eu falei da fórmula romântica, né? Que todos os romances seguem mais ou menos essa mesma forma. E agora a estrutura formal, né? Como consta no papel, como está dividido ali no momento da escrita. Também é uma estrutura para os folhetins que são publicados em jornal. Também tem uma receita para essas publicações. E a receita para contar um romance sempre vai seguir a mesma estrutura. Começa com uma harmonia, né? Todo mundo é descrito ali dentro de um cenário burguês, apresenta-se cada uma das personagens, vivendo ali na tranquilidade da sua realidade, com as suas questões, principalmente as suas questões internas, né? Suas aspirações, os seus sonhos. Mas vai sempre aparecer o berço familiar burguês, dentro desse cenário urbano, né? E as personagens passam a traçar aí os seus caminhos. Dado o momento, a desarmonia, né? Há um momento de confronto, há um momento que a gente chega, que as personagens vivem os seus dilemas, né? É o ápice do romance. Nós somos conduzidos para essa desarmonia, para esse ápice, para esse momento auge ali dos romances. E depois a gente tem o desfecho. E o desfecho é sempre o herói, a mocinha ou o mocinho com um final feliz. Percebam que é a mesma estrutura das novelas até hoje, né? Das séries. Quem acompanha as séries da Netflix, né, também, da Netflix não tem só esse canal, tem outros. Mas quem acompanha as séries também tem uma estrutura parecida. Não são lineares, poucas histórias não são lineares. Tem essa receita até hoje. Harmonia, desarmonia, o ápice dessa personagem dentro dessa desarmonia e depois a resolução e um desfecho. Mas no período romântico esse desfecho sempre feliz, tá? Autores, meus amores. Eu vou tentar ser o mais breve e objetiva possível, tá? Mas é uma coisa comigo. É difícil. Meninos, o primeiro autor é o Joaquim Manuel de Macedo. Ele é a figura que marca bem a característica do romantismo, tá? Ele escreve, a sua obra mais emblemática é A Moreninha. A Moreninha vai estabelecer ou vai narrar o entrelace amoroso entre Augusto e Dona Carolina. Augusto, Felipe e seus amigos ali, estudantes de medicina, são 4 na verdade, vão passar férias no litoral. E Felipe aposta com Augusto que se ele retornasse à ilha, né, ao litoral, e não fosse apaixonado, que ele escreveria um romance. Eles fazem uma aposta, na verdade, homens, né? Sempre fazendo apostas, que coisa. E aí eles apostam que se eles fossem para lá, passassem férias e não retornassem por conta de um amor àquele lugar, que um escreveria um romance da sua história. Se Felipe perdesse, ele escreveria. Se Augusto perdesse, ele escreveria, tá? Nessas férias, nesse período,
esse Augusto conhece a Carolina, são muito jovens, né? Eles vão se aproximando ali, há um entrelaço, uma troca de paixão, mas os dois são muito jovens, tá? Claro, o romance não se resume a isso, só a isso, mas eles não ficam juntos. O pai de Augusto entende que ele não pode ficar visitando o litoral para ver Carolina, porque isso atrapalha os seus estudos. Ele deixa de ter passeios, né, passar os finais de semanas com Carolina. Eles crescem e depois que Augusto retorna já adulto, a Moreninha o reconhece e mostra um camafeu, né, uma lembrança. Cada um tem uma lembrança do período em que passaram juntos. E já adultos, eles se reconhecem por essas lembranças, ficam juntos. Ai, que horrível dando spoiler. E como Augusto perde a aposta, ele é que escreve o romance A Moreninha. Gente, é um romance tão rápido para ler. Olha, são 180 páginas. Tem naquela coleção Para Gostar de Ler, né? E tem no domínio público. É uma obra que você consegue facilmente acesso gratuito. Leiam, tá? Não agrada tanto meu gosto pessoal, mas é uma boa obra. Dá para ler rápido, tá? O próximo autor, meninos, de novo, José de Alencar. De novo, porque eu sempre retomo, né? Sempre falo desse autor. Meninos, José de Alencar, ele também vai escrever romance urbano e indianista e sobre o amor, tá? O urbano é o Lucila, tá? O indianista, Iracema e o Guarani. E o histórico, né, ou retratando aí as regiões do Brasil, ele vai escrever as Minas de Prata, o Gaúcho Sertanejo, tá? As obras que o colocaram no marco da literatura é Iracema e o Guarani. Iracema é a Virgem dos Lábios de Mel, com os cabelos mais negros que as asas da graúna, se apaixona, né, por um homem branco, por um português. Ela abre mão da sua condição na tribo, deixa a sua tribo para viver esse amor. Ao final, ela dá à luz ao filho, né, ao primeiro brasileiro nato. O filho dela, com Martim, vai representar o povo brasileiro e ela acaba falecendo, né? E o pai fica com o filho. O português, né, o colonizador, fica vivo e ele leva adiante esse povo nativo brasileiro por meio do filho, né, representado pelo filho. Meninos, há um interdiscurso, há uma conversa, né, no romance de Iracema com algumas passagens mitológicas. Passagem mitológica do texto sagrado para os cristãos, que é a Bíblia. A gente vai ter uma referência aí ao amor entre Adão e Eva, e a gente vai ter um outro entrelace, uma outra conversa em Iracema com o mito do Cupido. Tá? O momento em que Iracema conhece o seu amor é com uma flechada, tá? Também não vou dar pormenores aí da história, é um clássico, todo mundo conhece, mas é um romance que também é possível fazer uma leitura rápida, tá? Não desanimem não, façam a leitura, é muito bom. E o Guarani? Meninos, a inocência do Peri, né, é a história de Ceci e Peri. A inocência de Peri nos comove, porque ele tá ali para servir a família de Ceci, né? Ele é inocente, ele a serve o tempo todo. Peri, meninos, salva Ceci de uma pedrada, né? Salva a menininha ali de uma pedrada no início do romance. E ele acaba ficando na fazenda do pai de Ceci, o Dom Antônio. Ao longo aqui da história, Dom Antônio, por acidente, mata um índio de uma tribo, né? Mata, na verdade, uma índia aimoré. Isso desperta a revolta da aldeia e, ao mesmo tempo, a fazenda desse Dom Antônio, pai de Ceci, está em cima de uma mina de prata.
Um capataz, né, da fazenda descobre isso, sabe disso e tem planos de tirar a família de Dom Antônio ali e sequestrar Ceci. Há 2 conflitos indo para cima dessa família. Os índios da aldeia, que querem vingança por sua índia morta, e a revolta ou a intenção de crime desse ex-capataz, o Loredano, de tomar a fazenda e tomar posse da mina de prata, tá? Ceci, no auge dessa história, né, na desarmonia dessa história, Peri salva Ceci, né, no auge, na desarmonia dessa história, e os dois ficam juntos no final. Há muitos outros conflitos nessa obra, tá? E também tem um entrelaço ali, um discurso, uma conversa com a mitologia, tanto do texto sagrado para os cristãos quanto da mitologia grega, tá? Ou grega. Depois eu pretendo voltar em algumas obras do vestibular e a gente acaba mencionando essas outras grandes obras dos períodos literários, tá? Meninos, a gente também vai ter, autor número 3, Bernardo Guimarães, que vai escrever A Escrava Isaura, tá? Uma escrava branca, né? Eu tô enviando aí para vocês o resumo dessa história, para não estender tanto assim o vídeo de hoje, mas é uma história também de amor. Essa mestiça é a heroína da história, a mocinha da história, vai sofrer bastante. Existe novela da Globo, novela da Record, novela de todo jeito que vocês possam imaginar, da década de 70, da década mais moderna, tem para todos os gostos, tá? É difícil um brasileiro que não conheça a história da escrava Isaura, tá? Depois a gente vai ter o Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícia, do romantismo inteiro, meninos, ele é da 3ª geração e é o meu romance favorito, tá? É a minha história favorita, porque tem amor, mas também tem humor, tem valores, tem o questionamento desses valores por meio da sátira ali, né, da composição, do psicológico e do perfil de cada personagem. Olha, eu acho que essa obra já tem um pezinho no modernismo, né? Machado de Assis faz muito isso com as suas personagens, por meio do humor, ele compõe ali uma certa crítica a comportamentos sociais brasileiros dentro do século XIX, e eu gosto de Sargentos de Milícias por conta disso. Tem filme nacional, mas não tem uma linguagem muito moderna, não é como as outras indicações que eu fiz, mas eu assisti quando eu era mocinha da idade de vocês, tá? E por fim, meninos, vou mencionar só mais 2 autores aqui, porque eles são regionalistas, vão representar com força aí o regionalismo dentro da literatura prosa romântica, que é o Visconde de Tonnet, com Inocência, e Franklin Antônio de Almeida, o Cabeleira. Esses 2 autores são bem regionais, eles vão retratar romances fora do Rio de Janeiro, já ambientando histórias em outras partes do Brasil. Meninos, foi isso. Façam a atividade, o exercício para vestibular, que eu vou enviar para vocês. Se tiverem dúvidas, entrem em contato, tá? Essa foi uma das escolas mais longas, tá? Mais longa que o romantismo, acho que só o modernismo, que tem 1ª, 2ª e 3ª fase também. Mas é isso, superamos essa parte da revisão. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o realismo. Quero ver você pronto, preparado para falar sobre Machado de Assis e outros grandes romances desse período histórico, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa. Foi isso por hoje, meus amores. Um beijo, saudades. Vista a camisa, hein? Tchau, queridos.